você aí, sabe o que faz um procurador da Fazenda Nacional? Se ainda não sabe, eu e a estudante Lucilene Messias vamos já já descobrir para você aqui no programa Carreiras, que está começando agora. Com a matéria mais deve ser estudada para esse concurso. O que é um estágio confirmatório e se ele tem alguma semelhança com o estágio probatório? Qual o assunto mais recorrente que o procurador da Fazenda Nacional lida no dia a dia? A gente vai dar uma palhinha, não é mesmo, Lucilene? É verdade. E aí, você já tem alguma pista do que faz o procurador da Fazenda Nacional? Alguma coisa, vamos aprender um pouquinho mais. Eu descobri que o procurador da Fazenda Nacional é aquele profissional do direito que representa a União nas causas de natureza fiscal. Por exemplo, ação de execução de dívida ativa de caráter tributário, legalidade de contratos e por aí vai. E quem vai contar mais detalhes dessa carreira pra gente, Lucilene? É a procuradora da Fazenda Nacional, Anelise Almeida. Tudo bem, Anelise? Tudo bom. Há quanto tempo você está nessa carreira? 2 anos e meio, mais ou menos, desde outubro de 2006. O que faz um procurador, então, da Fazenda Nacional? A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem competência para atuação em diversas áreas. Desde parecer, controle de legalidade em processos de licitação dos mais diversos órgãos do Ministério da Fazenda, como assessoria jurídica, por exemplo, em todas as operações financeiras internacionais do governo federal. Ela atua na representação judicial em causas de natureza fiscal, o que significa que a Procuradoria da Fazenda defende a União em todas as causas que a União é ré, causas de natureza fiscal que a União é ré. E a atividade essencial é o controle, a administração e a cobrança da dívida ativa da União. É por isso que essa função, a Procuradoria da Fazenda Nacional é vinculada ou subordinada ao Ministério da Fazenda? Na verdade, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela é um órgão integrante da administração tributária federal. Ela é um ramo, a gente diz muito, é um braço da administração tributária federal. Mas ela também é, sem dúvida alguma, um órgão de representação judicial, um órgão jurídico por excelência, por toda essa parte de representação judicial. O Procurador da Fazenda Nacional, ele atua desde fazendo a contestação numa ação de primeiro grau, até fazendo sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, ou nos conselhos de contribuinte, onde tem o contencioso administrativo. Por isso é um órgão jurídico, por excelência, e por isso integra a carreira da Advocacia Geral da União. E, por outro lado, como é um órgão, tem a parte da dívida ativa, da cobrança, e a dívida ativa na verdade, assim, o final do processo administrativo fiscal, o processo se encerra com a cobrança da dívida ativa. Por isso que a Fazenda Nacional, a Procuradoria da Fazenda, é ligada ao Ministério da Fazenda. Administrativamente, nós somos vinculados ao Ministério da Fazenda. Administrativamente. Agora, salários são pagos pela AGU? Não, pelo Ministério da Fazenda. Pelo Ministério da Fazenda, mesmo pertencendo à AGU, exatamente. A vinculação com a Advocacia Geral da União, ela é técnica e jurídica. Os pareceres, por exemplo, um parecer assinado pelo Advogado-Geral da União, que dispense os advogados públicos de alguma espécie de recurso, ou abrange a Procuradoria da Fazenda também. Voltando àquela história que você estava contando, que há essa subordinação ao Ministério da Fazenda e há também uma ligação com a AGU, que faz parte da... Significa dizer, então, que você tem 2 chefias? Na prática, significa. Na prática, significa que a gente tem 2 chefes, o Ministro da Fazenda e o Advogado-Geral da União. A Advocacia Geral da União, a AGU, não se vincula a nenhum dos 3 poderes da República. É o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial da União e por prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Existe uma autonomia em outros aspectos da carreira? Existe autonomia. A gente não tem independência funcional. Eu não posso, em qualquer tipo de processo, seja um processo judicial ou um processo administrativo, defender uma tese que não seja uma tese defendida pela Procuradoria da Fazenda. Certo. Por outro lado, a opinião do procurador ela é muito considerada. Se há uma instância superior que discorde de um posicionamento meu ou de qualquer outro colega, essa instância superior também tem a possibilidade e a autonomia de revisar e dizer, olha, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Mas ninguém,
nunca me aconteceu, e eu espero que não aconteça, nunca ninguém me ligou e falou, faça assim, ou faça assado, ou esse parecer tem que sair desse jeito. Essa é uma questão que eu estava com dúvida. Então, assim, se você tiver uma posição diferente da Procuradoria Geral, está tranquilo em termos de posição contrária, fundamentada. Fundamentada e, assim, depende muito do caso. Por exemplo, um caso muito discutido e um caso muito notório, de uma discussão que é muito notória, é a questão do crédito-prêmio do IPI. E a discussão do crédito-prêmio, o crédito-prêmio é um benefício fiscal, mais ou menos do início da década de 80, que depois foi extinto, e que algumas empresas começaram a pedir isso na justiça. Então, as ações do crédito-prêmio são muito antigas. A Procuradoria tem uma posição firmada no que diz respeito ao crédito-prêmio. Eu não posso vir aqui agora e fazer um parecer ou uma petição que destoe totalmente. Até porque a minha atuação em todas as áreas, a atuação do Procurador da Fazenda Nacional em todas as áreas, ela é disciplinada e balizada pela Constituição. Tem que ser criativo também. Para sobreviver, para administrar os seus processos, os seus prazos, a pressão do dia a dia, tem que ser muito criativo. A Procuradoria me dá uma satisfação imensa, eu gosto muito do que eu faço. Eu vejo finalidade no que eu faço, eu vejo justiça fiscal na atuação da Procuradoria da Fazenda. Esse é o lema, né? Justiça fiscal. Num país como o nosso, que é um... Exatamente. A gente quer conhecer o pessoal que trabalha aqui com você. Você mostra pra gente a equipe? Claro. Tem estagiário? Tem vários estagiários. Vamos lá. Mas tem uma coisa que está me chamando a atenção aqui, que são esses bonequinhos. Olha só quanta coisa. De onde vem? Como é que chegam aqui? Pois é, cada servidor, cada colega que viaja me traz de um lugar diferente. Eu passo muitas horas do meu dia aqui e eu preciso me reconhecer, preciso ter essa sensação de que realmente aqui é o meu lugar. E mostra isso também, me faz. E mostra também um pouco o lado jovial da procuradora. Então vamos lá conhecer o pessoal. Bem, então aqui está parte da sua equipe, né? Você pode apresentá-las? Parte da equipe judicial, essa é a Fernanda, estudante de Direito, Tudo bem. faz estágio com a gente. E a Lurdinha, servidora da carreira do Ministério da Fazenda há muitos anos. Lurdinha já trabalhou em várias unidades e é meu anjo da guarda. Olha que gracinha. Como é que é ser um anjo da guarda de um procurador da Fazenda Nacional, Lurdinha? É desafiador trabalhar com um profissional como esse? É uma tarefa muito difícil, porque a posição que ela ocupa é muito cheia de responsabilidades e a gente tem que atender as necessidades dela. Esse processo mesmo que está aberto aí na sua mesa é do quê? Esse aqui é um processo administrativo, entendeu? E o parecer jurídico vem aqui para a doutora Nelise. Mas antes de passar na mão dela, você dá aquela olhada geral, assim. Não, a olhada que eu dou é simplesmente administrativa. Eu vejo se a RM, que é a relação de movimentação, é para cá mesmo, confiro o número do processo, assino a RM e passo para ela. E a Fernanda, que é a estagiária aqui. Eu queria saber o que você agregou de conhecimento trabalhando na Procuradoria. Eu acho que é de grande valia e de extrema importância o estudante de Direito passar nesse estágio, né, que é a fase de conhecimento de todo o processo. Desde o nascer do processo até a última instância que você pode recorrer. E você passou a gostar mais do direito tributário? Minha monografia será até sobre o tema, né? Mais uma mulher. Tá vendo? Será As sobre mulheres dominando o mercado. a função social na redução do IPI. E daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais do trabalho de um procurador da Fazenda Nacional. E ainda como é o ingresso na profissão. Enquanto isso, participe, envie um e-mail para carreiras@stf.jus.br.